Fala, gurizada! Tudo beleza? Então, vamos hoje para mais uma aula. Agora a gente vai iniciar o assunto de intervalos numéricos. O que é esse assunto? Por que ele vem, logo na sequência? Porque a gente precisa ter a noção de onde se posicionam cada tipo de número, que a gente viu na aula passada, que são os números reais, racionais, irracionais, inteiros, naturais. Então a gente precisa saber como que eles estão localizados. Te recomendo que tu vá para a última aula, que eu fiz uma reta numérica sobre isso. E hoje a gente vai ver intervalos numéricos, que é quando a gente restringe um intervalo. Então vamos lá. Então o que é um intervalo numérico, É uma forma para a gente representar um intervalo de um número. Daí tu pensa, que é isso, senhor? Te liga aqui, ó. Presta atenção. O que é um intervalo? Imagina ter um intervalo do recreio, quando a gente tinha aulas presenciais. Começava, se tu é do turno da manhã, das 9h45 até as 10. Tu tinha esse intervalo entre 9h45 da manhã até as 10 de intervalo. É um espaço no teu tempo. Então, o intervalo numérico é a mesma coisa, é um espaço entre dois números, tá bom? Então, o que acontece? É importante a gente lembrar que o intervalo numérico, para os conjuntos, ele vale para qualquer conjunto e subconjunto de números reais. E a gente também usa os intervalos numéricos para representar desigualdades, que a gente vai ver mais para frente, em algumas aulas mais para frente. Mas não te esquenta, que a gente vai ver tudo isso, tá bom? Então, pega a ideia aí de intervalo como se fosse o intervalo das suas aulas. E vamos lá. O primeiro tipo de intervalo, pessoal, a gente chama intervalo aberto. O que significa? A gente pode escrever dessa forma aqui, ou só com um parênteses, tá bom? Quer dizer que, dado um x que pertence aos números reais, eu sei que x ele vai ser, sempre o da esquerda é o menor e o da direita é o maior. Então, x vai ser maior que a e menor que b. E aí, tu caracteriza de forma escrita desta forma. E quando a gente vai fazer graficamente, a gente caracteriza com uma bolinha aberta. Significa que está aberto aqui e aberto aqui, por isso que é intervalo aberto e a gente usa uma bolinha aberta. Uma coisa também que caracteriza o intervalo aberto significa que quando o x pertence a esse intervalo aberto, ele nunca vai assumir o valor de a, ele sempre vai chegar perto. Vamos supor que o a seja 1 e o b seja 3. O x ele nunca vai poder ser 1 e nem 3, porque é um intervalo aberto, mas o x pode ser 0,999999 infinitamente. Nunca vai ser 1. O x pode ser 2,999999, nunca vai ser 3. Outra forma que eu também disse para vocês, pode ser por parênteses. Então vamos resolver esses 3 exemplos aqui. Se tu quiser dar uma pausa, tenta tu fazer a representação. Se não conseguir, tudo bem, que eu vou fazer aqui contigo. Vamos lá. Então olha aqui, a gente tem que representar esses 3 conjuntos, em forma de intervalo e em forma gráfica. Vamos fazer o intervalo aqui primeiro. Opa, a caneta tá marrom. Vou pegar a caneta preta. Aqui. Então, lembra que a gente vai escrever um x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que intervalo aberto. Então lembra, x é sempre menor que o maior e x é sempre maior que o menor. Então, a gente pode escrever dessa forma. Se nós formos fazer uma reta, então a gente vai marcar o 3 aqui e o 8 aqui. Só que como é um conjunto aberto, aqui é uma bolinha aberta. E aqui também. Vamos fazer para esse segundo cara. X que pertence aos reais, tá aqui. Vocês vão colocar o x aqui e vão olhar. O x tem que ser menor que 7, sempre menor que o cara à direita e maior que o da esquerda. Se nós formos pensar numa reta, a gente vai ter o 4 e o 7. Como é um conjunto aberto, isso aqui é um intervalo aberto. Vamos pensar esse último cara aqui, vai ser um x que pertence aos reais, tá aqui.
Ó, x tem que ser maior que menos 1 e menor que 4. Porque, ó, sempre menor que o maior e maior que o menor. Então, a gente traça uma reta, bota os nossos dois números. E olha, o intervalo aberto, então, bolinha aberta. Intervalo aberto, bolinha aberta. Tá bom? Então, vamos seguir os nossos estudos. Além disso, a gente também tem intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. O que isso quer dizer? A gente pode caracterizar dessa forma aqui de baixo, e numa reta, como ele está fechado à esquerda, a bolinha aqui onde inicia vai ser uma bolinha fechada, e à direita uma bolinha aberta. Qual que é a diferença desse intervalo para o anterior que a gente estudou? Significa que o quê? Que o x é sempre menor que o b. Vamos supor de novo que aqui seja 1 para o A e 3 para o B. O x ele vai ser 2,99999, mas nunca vai ser o 3. E o A é 1, só que o x ele é maior ou igual a 1. Então aqui a gente pode dizer que o x ele é igual a 1. Então ele vai começar num número. X igual a 1, 2, 3, desculpem, x igual a 1, 1,1, todos os números, até x igual a 2,9999, mas nunca 3. Tá bom? Então, vamos resolver esses aqui. É os mesmos anteriores, só que agora com essa nova definição de intervalo. Se tu quiser tentar, só dá uma pausa aí, senão eu vou fazer contigo. Bora lá. Então aqui, ó. Vamos escrever primeiro a definição formal. X que pertence aos reais, tal que. Lembra? Bota o x, ó, intervalo aberto, então menor que 8. Intervalo fechado, olha a diferença. Menor igual que 3. Significa que o x está aqui dentro, o x está no meio. Ó, vamos botar nossos dois números, 13 e 8. Só que o 8 é uma bolinha aberta e o nosso 13 é uma bolinha fechada. O que significa eu pegar um x? Significa que o x está aqui, ó. O x está no meio desse intervalo. É qualquer número aqui dentro. Tá bom? Então vamos ver esse aqui, ó. O que a gente vai ter? Vai ser um x que pertence aos reais, tal que x ele tem que ser menor que 7 e maior ou igual que 4. Se nós formos pensar uma reta, aqui o 4 é a bolinha fechada e o 7 é uma bolinha aberta, porque é intervalo aberto. E de novo a ideia, qualquer x que eu pegar dentro desse intervalo, ele vai estar aqui no meio dos dois. Ele pode ser o 4, mas ele nunca vai ser o 7, porque o 7 é um intervalo aberto. Vamos para o último aqui. Aqui a gente vai ter um x que pertence aos reais, tal que, ó, x, sempre escreve primeiro ele, menor que 4, maior ou igual que menos 1. Então se a gente for fazer uma reta, aqui está o menos 1 e aqui está o 4. Como o menos 1 é intervalo fechado, então aqui é uma bolinha fechada e o 4 é intervalo aberto. Lembrando que qualquer x que eu pegar ali, ele vai estar aqui no meio. Ele pode ser 1, porque é intervalo fechado, mas ele nunca vai ser o 4, porque é intervalo aberto. Ele pode ser 3,999999, mas nunca vai ser um intervalo aberto. Tá bom? Então, vamos lá. O próximo intervalo que a gente vai ver vai ser o intervalo fechado, nas duas pontas. O que acontece? Intervalo fechado é como se fosse teu recreio. Tem hora para terminar, hora para começar e terminar exatas, certo? Então a gente caracteriza por dessa forma aqui, com o x sendo maior ou igual a A e menor ou igual a B. Isso quer dizer o quê? Que o x pode ser A e o x pode ser B. Como é um intervalo fechado, a gente caracteriza ele pelas bolinhas fechadas, tá bom? Então, vamos resolver mais esse exemplo aqui, ó. Vamos ver como é que escreve. Tenta aí e depois confere com o que eu boto. Vamos lá.
Olha aqui para mim, ó. Então isso aqui vai ser o quê, ó? Um x que pertence aos reais, tá aqui. Lembra? Coloca o x aqui, ele tem que ser menor ou igual a 8. Por que menor ou igual? Porque agora é intervalo fechado. E maior ou igual a 3. Se nós formos fazer uma reta, aqui teria o 3, aqui teria o 8. Como são intervalos fechados, ó, bolinhas fechadas. E qualquer x que a gente pega ali, ele vai estar exatamente aqui, entre esses dois. Ele pode ser o 3 e ele pode ser o 8, porque agora é um intervalo fechado. Aqui nesse segundo exemplo, eu vou pegar um x que pertence aos reais, tá aqui, ó, o x ele tem que ser menor ou igual a 7, maior ou igual a 4. Como é que eu sei isso? Porque são intervalos fechados. Se eu traçar uma reta aqui, 4 e 7. O 4 é um intervalo fechado, bolinha fechada. O 4 é um intervalo fechado, o 7 é um intervalo fechado, bolinha fechada. Qualquer número que eu pegar entre esses dois vai estar aqui. E ele pode ser ou o 4 ou pode ser o 7, porque é um intervalo fechado. Nesse último aqui, ó, vamos ver. Vai ser um x que pertence aos reais, tá o quê? X, ele tem que ser menor ou igual que 4 e maior ou igual que menos 1. Se a gente for fazer uma reta, menos 1 e 4. Esse cara aqui, como é um intervalo fechado à esquerda, fechado. O 4, intervalo fechado à direita, fechado também. Então, se a gente for traçar todos os elementos desse conjunto, desse intervalo, a gente vai botar aqui, e ele pode ser o menos 1 ou 4, porque eles são intervalos fechados, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui para a aula. Uma outra forma também que a gente pode ter é o intervalo fechado à direita e aberto à esquerda. Então, o que acontece? O nosso intervalo vai ser, como ele é fechado à direita, o nosso B vai ser menor ou igual, bolinha fechada. Como ele é aberto à esquerda, o nosso A é menor, e aqui bolinha aberta, tá bom? Então, temos de novo mais 3 exemplos para a gente resolver. Pode estar chato, mas é para tu pegar a ideia do que tem que ser feito, tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Opa. Tá a cor anterior ainda. A gente quer preto. Então, o que acontece? Vai ser um x que pertence aos reais, tal que. Lembra? A gente coloca primeiro o x. Então, como aqui o 8 é fechado, menor ou igual que 8 e maior que 3. Se a gente for fazer uma reta, aqui vai estar o 3 e aqui vai estar o 8. O 3 é uma bolinha aberta, porque é um intervalo aberto. O 8 é uma bolinha fechada, porque é um intervalo fechado. E todos os valores que a gente pegar vão estar aqui entre esses dois, mas eles nunca vão poder ser 3, porque 3 é aberto, mas eles podem ser 8, porque 8 é fechado. 8 é menor ou igual, tá? Não te esquece disso. Menor ou igual. Pode ser uma das duas coisas, ou uma ou outra. O que vai acontecer aqui, ó? Aqui vai ser um x que pertence aos reais, tal que. A gente coloca um x aqui, ele tem que ser menor ou igual que 7, porque é fechado à direita, e maior que 4, porque é aberto à esquerda. Então aqui a gente vai botar 4 e aqui 7. 4 é uma bolinha aberta, porque é um intervalo aberto à esquerda, e 7 é uma bolinha fechada, porque ele é fechado à direita. E aí nós colocamos aqui todos os valores, e aí a gente sabe que ele pode ser 7, o x, mas ele não pode ser 4, porque o 4 é aberto. E por último aqui, mas não menos importante, a gente vai ter um x que pertence aos reais, tá aqui. X, ó, ele tem que ser menor ou igual que 4 e maior que menos 1. Se nós formos fazer aqui também uma reta, ó, menos 1, bolinha aberta, porque é intervalo aberto, e 4,
bolinha fechada, porque é um intervalo fechado, e todos os valores estão aqui no meio. Eles podem ser 4, mas eles nunca vão ser 1, porque 1 é um intervalo aberto. Tá bom? Vamos lá que ainda não terminou. Aguenta, só mais um pouquinho. E a gente também pode dividir nossos intervalos em relação ao infinito. O que vai acontecer? Ó? Por exemplo, esse intervalo ele é fechado à esquerda, mas ele vai para mais infinito. Mais infinito significa que ele está sempre indo à direita. Então a gente escreve sempre x maior ou igual a a. E a gente vai simbolizar desta forma aqui, ó, indo para o infinito. Certo? O infinito é sempre um intervalo aberto. Por quê? Porque a gente nunca vai saber que valor é esse. Então é sempre um intervalo aberto. A gente também pode ter um intervalo fechado à direita e menos infinito. Que daí está indo para a esquerda. Então o x ele vai ser menor ou igual que 1a e qualquer valor abaixo dele. Nesse caso, como é infinito, intervalo aberto. A gente também pode ter intervalos infinitos abertos. O que eu quero dizer com isso? O x vai ser menor que a e até menos infinito. Mas o que acontece? Como aqui é um intervalo aberto, ele nunca vai assumir o valor do a. Vamos supor que o a seja 2, ele vai ser 1,99999 e todos os valores abaixo desse número. Mas ele nunca vai ser o 2, porque é um intervalo aberto. E agora a gente tem intervalo aberto mais infinito, que acontece exatamente a mesma coisa do anterior, só que agora tem para o mais infinito, e o a é uma bolinha aberta, e com isso o x nunca vai assumir esse valor de a. De novo, se o a for 2, vai ser 2,0001, e aí pode contar a partir daqui só números positivos para cima, mas ele nunca vai ser 2, tá bom? Porque é um intervalo aberto. Então, temos esses 4 exemplos aqui. Vamos resolver? Vamos ver como que vai funcionar. Claro, se tu quiser tentar, pode tentar. Se não, eu vou resolver agora aqui contigo. Então, bora lá. O que nós temos aqui, então? Vamos lá. Esse primeiro cara aqui, a gente tem... Vamos escrever ele no formato mais formal, que vai ser o quê? Vai ser um x que pertence aos reais, tá o quê? Olha aqui, ó, no 5 ele é fechado, então o x ele tem que ser menor ou igual a 5, e ele está indo para mais infinito, para menos infinito do outro lado, então a gente nem precisa caracterizar, não escreve mais nada, fica dessa forma. Se a gente for fazer uma reta, ela vai começar no 5, como o 5 é um intervalo fechado, bolinha fechada, e o nosso x vai ser qualquer valor que estiver indo para menos infinito. A gente não precisa caracterizar aqui nada, tá bom? Então vamos ver esse segundo aqui, ó. Vai ser um x que pertence aos reais, tal que o x nesse caso, ó, o maior é o 5, então ele tem que ser, só que é um intervalo aberto, então ele vai ser menor que 5. Não preciso caracterizar o menos infinito. A gente traça uma reta aqui, bota o 5 aqui, bolinha aberta. E o que quer dizer o bolinha aberta? Quer dizer que nenhum valor, ele nunca vai assumir o valor 5, mas ele pode ser, por exemplo, 4,99999 e todos os valores abaixo. Como é que eu sei que são os valores abaixo? Porque o meu intervalo está vindo de menos infinito até o 5. Então ele sempre está vindo daqui para cá. Então são sempre valores menores que o 5. Esse daqui, o que a gente vai ter? Vai ser um x que pertence aos reais, tais que o x, ó, ele é sempre maior ou igual a 3. Certo? Então, se a gente fizer uma reta aqui, 3 aqui, como é um intervalo fechado, bolinha fechada. E o que acontece? Nosso intervalo agora está começando no 3, e ele pode ser o 3 porque é um intervalo fechado, e ele está indo para mais infinito. Então a gente só risca até o mais infinito. Então vamos ver esse último aqui.
Esse aqui vai ser um x que pertence aos reais, tais que o x tem que ser maior que 3. Por que maior que 3? Porque ele é um intervalo aberto. Então, se a gente for fazer uma reta aqui, ele começa no 3, bolinha aberta, e a gente sabe que ele nunca vai ser o 3, mas ele pode ser, por exemplo, 3,000001. Depois ele vai para onde? Para mais infinito. Tá bom? Espero que tu tenha conseguido entender esses conceitos. Se não, dá uma retomada no vídeo, vê de novo essas ideias. Se mesmo assim ainda não deu, deixa aqui nos comentários ou me escreve. Estou à tua disposição aqui para te ajudar. Nos vemos na próxima aula. Tchau!